Bom, é isso aí. Estamos de volta. Mais um episódio aqui do Café com Palavra. E hoje um café com palavra especial, né? Um café com palavra aí de... como é que eu vou dizer? Transição, né? Passada de tocha. Passada de cajado. De cajado, né? De bastões e tudo mais. Esse podcast, a gente está fazendo a transição. Estamos aqui, né? Transferindo essa direção aí do café, enfim, de todo o processo que envolve aí esse nosso tempo, pro Dênio e pro Rodolfo, né? Amém. Todos sabem, acho que, né, quem nos acompanha aí, estamos indo para uma missão na Amazônia, né? Estamos sendo enviados aqui pela igreja local e com isso vão ficar aí responsáveis agora pelo café, os nossos amados aí, Dênio e Rodolfo. Rapaz, vocês estão... É um peso de responsabilidade, meu amigo. Chique demais, né? Eita. Quem diria, hein? E é isso, e hoje nós vamos bater esse papo aqui, vamos falar sobre algumas coisas, mas eu já levanto a bola para vocês agora. Estão aí nas funções de direções. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo aqui é muito massa, porque quando foi passado a informação, né, a diretiva do que nós iríamos fazer, eu me senti assim um tanto quanto nervoso, né? Mas entendendo o peso da responsabilidade que né, tomar de conta do Café com Palavra, um cajado muito importante que o Senhor tem nos passado através da vida do pastor Igor, e creio que nós iremos entregar a excelência ao Senhor com muito esmero, fazendo o nosso melhor, né? Amém. E eu creio que esse momento aqui, juntos, né, com essa passagem de cajado, a gente vai ter um momento de palavra, de conversa muito proveitoso, e creio que vocês vão saber de muitas coisas interessantes ainda no decorrer desse processo. Olha aí. É isso mesmo. Enfim, eu que o diga, né, que no dia que a gente recebeu a notícia, eu faltei surtar. Eu falei, Ju, como assim, Ju? O homem tá ficando doido? Meu Deus, é muita responsabilidade, né? Porque assim, trazer, né, verdade sobre o reino por meio da palavra é muito pesado. Assim, é muito sério, né? Sem dúvida. É muito sério. Então, para quem traz a informação, para quem traz a mensagem, nós somos mais, como posso dizer, cobrados, exigidos. Exatamente, a cobrança é maior, a exigência é maior, né? Inclusive até mesmo a punição. Né? A responsabilidade traz isso também. Exatamente. Mas aceitamos aí, né? É muito prazeroso. É maravilhoso. É verdade. Mas é isso. Enfim, eu posso coisar aqui a primeira aqui, então? Tem que tirar esse... Enfim. Então, assim, vamos aproveitar aí essa questão da ida do Senhor, né? Para a Amazônia e tudo, como sendo primícia nossa aí, né? Da Elim, daqui da região sul. Sim. Para as missões, e entendendo, né, que essa importância da missão de ser missionário, né, é função de todo cristão, né? Cada um na sua área de atuação, mas assim, não existe, de certa forma, uma classe de cristão. Esse é missionário, esse não é. Não. Essa distinção. O missionário. Ser missionário é função de todo cristão, né? Sim. Independente se está em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sim. Então, é função de todo aquele. Né? Essa questão de ser missionário, de testemunhar a palavra de Deus a todos aqueles. E aproveitando aí essa introdução aqui, pastor, diga pra gente aí como é que foi, que assim, como chegou a isso, como é que o senhor teve essa direção de Deus, como isso se deu, né? Como que isso aconteceu? É muito interessante essa realidade, né, que você está trazendo, apontando, né? É muito importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente acaba... É lógico, existe aquela pessoa que tem um encargo
mais intensamente falando, para a questão missiológica, né? De ir para lugares distantes. Tem gente que vive com esse sonho, que tem isso no coração, e desde criança sonha com o povo, com uma nação, com um lugar, e tem esse ímpeto e tudo mais. Existe essa pessoa. Porém, isso não exime todo o restante do corpo do cristão, do corpo de Cristo, de compreender que nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho, por levar a palavra. Bom, comigo, o que acontece? Eu entendo, eu sempre entendi a minha vida ministerial, essa ordenança de Jesus como sendo algo inquestionável, algo que não é para a gente discutir, é para a gente obedecer. Então a ordenança ali já dada, né? Você tem que ir para Jerusalém, você tem que ir para a Judéia, você tem que ir a Samaria, você tem que ir aos confins da terra. Isso sempre foi muito claro para mim. Mas eu me via numa posição de que o meu ir aos confins da terra seria por meio da oração, seria por meio das contribuições, ofertando, mantendo, relacionando com missionários para, de alguma forma, assessorá-los. Eu entendia que era meu trabalho seria esse. Mas, quando a gente decide, e aí está o segredo que eu acho que é o ponto X da questão. Quando a gente decide se tornar um discípulo de Jesus, a gente perde o direito à escolha. Não existe essa possibilidade de eu querer ser um discípulo de Jesus e conservar o direito de decidir o meu futuro. São duas coisas que não caminham na mesma frase. Se eu sou um discípulo de Cristo, acabou meu direito de escolha. É Ele quem decide. Acabou o direito próprio ali. Acabou. Então, isso aconteceu com a gente nesse encontro de pastores que a gente teve da MCM. É um encontro que acontece todo ano, no mês de agosto. Ali a gente teve, o foco estava sendo muito forte, a questão da necessidade de evangelizar a Amazônia, né? Falando sobre vários outros projetos e tal, programas da MCM nas nações e tudo mais, mas o foco realmente estava sendo a Amazônia, que era um tempo mesmo que a igreja estava sendo convocada para aquela realidade. Mas assim, continuava no mesmo lugar, falando, ok, vamos investir mais. Sim. Vamos virar a chave, vamos fazer contatos com quem está indo, vamos assessorar financeiramente, espiritualmente. Mas né, no último dia, o Senhor trouxe a palavra ali. A gente estava na quinta de manhã, na verdade, no penúltimo dia, acabou sexta de manhã. Na quinta de manhã, no momento lá de oração que estava tendo, o Senhor falou claramente conosco que era chegado o momento de nós, então, irmos para esse lugar que seria o nosso Moriá. Um lugar onde nós iríamos levar aquilo que Ele nos prometeu, né, a promessa e tudo mais, e ofertar em amor a Ele, e que esse Moriá seria os confins da terra que nós iríamos, então. Mas foi muito tranquilo, porque como eu falei, tranquilo assim, no sentido de não houve nenhuma resistência. Como eu falei, você, como discípulo de Jesus, tem que estar preparado, pronto para obedecer quando a direção chegar. Sim. Então, apesar de eu não me ver no campo missionário, eu sabia que qualquer que fosse a direção de Deus para ir ou para fazer o que quer que seja, a minha resposta já era sim. Independente do que ele dissesse para fazer, a resposta já estava pronta. Então foi ali que a gente entendeu e foi bem intenso ali, foi forte, né? Show, imagino, porque assim, porque a gente até mesmo aqui, né, a gente sempre vinha, pelo menos eu também, não sei se com o Rodolfo, quando eu entrei aqui, tinha uma certa noção dessa questão da missão e tudo, né, mas não queimava tanto, né, em meu coração, tinha um entendimento de fato ali de Atos 1:8, mas quando eu cheguei aqui de fato, aqui na Elinha, aqui é martelado isso sempre, né? Sempre é martelado, queima isso no coração da igreja, né? E eu fico imaginando assim, como é que o senhor deve estar encarando tudo aí, né? Porque assim, o senhor sempre no púlpito, sempre falou dessa realidade. Sim. Né? Sempre falou, missão, gente, é importante, povos não alcançados, confins da terra, né? E aí o senhor está tendo agora que, de fato, viver isso, né? Não só
justamente como o senhor falou aí, de ajudar com oração, com as ofertas, né? Mas até mesmo treinamento, né? Eu digo assim por isso. Sim. Porque aqui, assim, visão que eu tenho aqui da gente aqui da Ilhinha aqui mesmo, bem como de quem da MCM, né? Que tem a gente tem essa cobertura, né, deles, essa questão desse treinamento, né, pesado, forte, em relação a isso, em relação à palavra mesmo, né, deve ter, assim, deve ser assim, muito doido, né, essa sensação aí, que o senhor... Não, com certeza, acaba que essa realidade que a gente sempre buscou trazer, de que o nosso campo de ação não estava restrito à localidade que nós estávamos inseridos, né? Isso sempre foi muito forte. E depois que eu fui para a MCM, isso foi em 2013, que a gente se vinculou à MCM, então assim, aí que a coisa ficou muito mais clara para mim, que nosso trabalho não é ser bairrista. Não, nós estamos aqui e é isso aqui, e não tem mais nada para frente. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui, mas temos que ir à Judéia, temos que ir a Samaria, temos que estar nos confins da terra. Então, justamente. E de forma simultânea. Não há desculpa para que a gente deixe de fazer qualquer uma dessas coisas, né? A gente pode fazer. Sim, sim. Não importa o tamanho da igreja, desde que a igreja que nasceu em 2019, que nós estamos conectados com missões, ofertando, orando, desde que nasceu. Não tivemos nenhum mês que nós não tivéssemos conectado ao propósito missionário, desde o primeiro mês de vida. Na verdade, tudo isso que a gente está vivendo hoje, no momento presente, me deixa feliz e me deixa pensativo no sentido de... Eu vim há muito tempo atrás, eu vim de uma realidade de uma igreja que se falava sobre confins da terra, falava sobre a volta de Jesus, mas não se tinha essa martelada tão incisiva como a gente tem vivido aqui nesses últimos praticamente quase 3 anos que eu tenho caminhado aqui na Elim. E poder viver isso, né, eu digo que é uma centelha de fé, de coragem, de entrega, submissão e obediência ao Senhor, né? A vida do pastor aí que está indo para os povos ribeirinhos e que está ofertando a vida dele, está ofertando esse tempo para o Senhor. Tremendo, né? Tremendo. Então, assim, para mim isso está sendo, assim, totalmente fora da caixinha. Então, eu não consegui entender porque muitas vezes alguns ciclos começavam, outros fechavam. E por que nós não avançávamos? Não falo em contexto da Elim hoje, né? Ao qual eu faço parte. Eu falo de uma outra denominação que eu fazia parte. Então, hoje, viver isso, essa realidade, hoje, presente, a gente está vendo ele aqui, daqui a pouco ele está indo para os ribeirinhos, é algo... É edificante para a gente também, né, isso aí. Nos move a querer caminhar mais, a caminhar uma milha a mais e se mover dentro daquilo que o Senhor já tem nos dado de palavra, que é ir aos confins da terra, que é fazer a nossa parte, entregar o nosso tudo, o nosso melhor. E viver isso é incrível, nos motiva a também querer fazer mais. Meu coração queima por missões. E tem sido bênção demais esse tempo aqui na igreja, né? O tempo de alinhamento que o Senhor tem trago, não só para a vida do pastor Igor, mas também para as nossas vidas. E estar nessa mesa de serviço, estar aqui no Café com Palavra hoje, podendo conversar um pouco sobre esse assunto, para mim, está sendo bênção demais, divisor de águas. É isso. O ambiente move, né? Rapaz, demais. E para você ver como é que é uma realidade mesmo, que, estou falando aí tudo mais, dessa questão que a gente não pode fugir dessa responsabilidade, mesmo que alguns vá, outros fiquem aqui, né? E tudo. Assim, aqui, Atos 1:8, lembrei, né? Que ele foi dado a ordem por Jesus em Atos 1:8. E aí, de fato, a missão começa a acontecer lá no capítulo 8, versículo 1. Onde Deus, assim, eu vejo muito isso, eu vejo como que Saulo foi usado como um instrumento de Deus para perseguir a igreja, para espalhar a turma, porque os caras estavam só ali, em Jerusalém. E foi assim, e lá fala, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Bíblia, aqui, jogo rápido. Sim. Calma aí, macho. É tanto negócio aqui que... E aqui quando a gente vai lá em Atos, jovem, ajuda aí. Jesus.
Fugiu, Atos. Rapaz, fugiu aqui, o bicho aqui, esse Atos 8:1, né? E fala assim, e fez naquele dia uma grande perseguição, Saulo, né? E também Sim. Saulo que consentiu na morte dele, de quem? De Estevão, né? Que foi dito no capítulo 7. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava, olha só, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, né? Exceto os apóstolos e uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Ok. E os que se espalhando, né, onde Saulo assolava a igreja e tudo mais, que entrava pelas casas arrastando, os que andavam dispersos iam por todo, lá no versículo 4, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha só. Então, assim, nada pode frustrar os planos de Deus. Amém. Né? Nada pode. Nada pode. Então, meu irmão, uma hora ele vai fazer de algum artifício, né, natural, porque é assim como Deus opera aqui também, né? Sim. Em toda a sua soberania, para que os planos dele não sejam frustrados. É isso aí. Não tem jeito, não tem como não seguir a ordenança dele. Isso aí só mostra... Não podemos resistir, né? Não tem como. Não tem como. Ou vai por bem... Ou vai de Jonas. Exatamente. Você escolhe, né? Então, tem assim, duas maneiras. Exatamente. Enfim. Eu prefiro ir obedecendo. Prefiro a graça, prefiro a misericórdia. Não vou para outro lugar fugir. Pastor, e dentro de todo esse contexto, de toda essa situação que se desenrola, né? Até o início de 2023, como é que tá sendo esses preparativos? Como é que tá sendo esse antes, né? Antes da ida? Interessante. Porque assim, como eu falei, na nossa realidade, nós não estávamos nos preparando para isso. Não havia... Toda a nossa realidade de vida estava configurada para morarmos aqui, igreja local, vida local aqui, e evidentemente que esporadicamente poder ir a algum lugar, conhecer, passar 10, 15 dias, voltar. Era essa a realidade até então, né? E aí, então, agosto, Deus mudou tudo. Nós estamos em outubro, né? Agosto, setembro, foi no início de agosto, né? Então agosto, setembro, outubro. Nós estamos no final de outubro, 3 meses. E nós vamos estar indo em fevereiro. Janeiro já tem que estar com tudo pronto. Meu Deus. Então, assim, está sendo intenso. Por quê? Existem as questões família, né? Da Esther, onde vai estudar, como que vai ser a questão de estudo, se a gente vai conseguir, se não vai, se vai ser homeschooling, não vai, o que vai ser. Assim, a gente agora, hoje, né? Minha casa tá só 2 coisas você encontra lá em casa: mala e caixa. Essas 2 coisas mudou tudo, né, rapaz? Como pode, tudo, né? Encaixotado, já não tem mais móvel na cozinha, já foi embora tudo, já não tem mais carro, já vendeu tudo. E porque os carros nós ofertamos para o projeto, então as mudanças elas são radicais demais, são uma mudança muito forte, muito, sem a gente estar preparado, a gente está tendo que fazer tudo muito, não, assim, a gente está fazendo, não vou dizer que está passando, tá, como é que é um termo que eu posso usar aqui, não está atropelando as coisas, mas também não tem folga. Sim. Todo dia a gente tá resolvendo 5, 6 coisas. Tem que ser o mais organizado possível, aproveitando o curto tempo, né? Não tá sendo atropelado, tipo assim, a gente tá, caramba, preocupado, agoniado, que as coisas não estão andando. Tudo tá andando, cara, assustadoramente. É a mão de Deus. Porque é a mão de Deus, exatamente por isso que eu digo que é assustadoramente. Tudo está andando. As coisas que a gente precisa vender, estamos vendendo. Então tem a questão familiar. Tem a questão do projeto, porque a gente não... eu já tive uma experiência agora há poucos meses, agora no mês... Outubro? Não. Acho que foi agora em outubro que eu fui pro Pará. Sim. Foi, né? Então tivemos uma experiência com ribeirinhos, a primeira, nunca tinha tido experiência em povos ribeirinhos, tivemos. Então o que eu entendi? Eu entendi que eu vou ter que eu vou ter que aprender coisas
que eu não fazia ideia. Olha que sensação interessante. Eu até tenho compartilhado isso com algumas pessoas, porque quando se trata de eclesiologia, né, a gente vai daqui e dali. Eu me formei em teologia muito tempo atrás, sou bacharel em teologia, já participei de diversos cursos de capacitação, sempre voltado ao ambiente eclesiástico, igreja e tal, vários treinamentos, cursos, tudo isso. Chega uma hora que não tem muito mais assim de novidade. Você é edificado, você renova algumas coisas, mas não tem aquela coisa que você vai e fala, caramba, nunca ouvi isso na minha vida. Isso é novo. Porque chega um momento que é discipulado, é sobre gestão eclesiástica, sobre estrutura de integridade, caráter, de formação de igreja, de formação de líderes, são as áreas comuns ali, você está ouvindo, está sendo edificado com o exemplo, uma experiência nova, você aprende. Mas não é um assunto, você aprende coisas boas, mas não é um assunto que você fala, caramba, nunca ouvi isso, não tem. Isso é novo. Não rola. Agora, quando eu cheguei no Pará, e comecei a ter aulas de antropologia aplicada aos povos tradicionais, a missiologia, eu me senti de volta na sala de aula. Eu falei, caramba, eu não fazia ideia dessas coisas, eu não sabia, de verdade, o professor dando aula, eu falando, cara, eu tô me sentindo em êxtase aqui, voltei a ser aluno mesmo, que eu tô ouvindo coisas que eu nunca imaginei. Eu não imaginava a profundidade disso. Não é só você ir lá e falar, eu vou fazer missões. Tem muita coisa envolvida. A questão antropológica é muito forte, a questão missiológica voltada à perspectiva do tipo de povo, do tipo de maneira de você gerar algo. Nossa, assim, eu tô muito satisfeito porque assim, eu tô sendo desafiado a ter que aprender e realizar o que eu nunca fiz. Por mais que eu já discipulei muita gente, já ordenei muitos pastores, consagrei muitas lideranças, mas eu entendo perfeitamente que eu estou indo fazer algo inédito para mim. Eu nunca fiz isso. Eu nunca trabalhei na formação de obreiros indígenas. Eu nunca trabalhei na formação de obreiros ribeirinhos, de povos tradicionais, que tem uma cultura diferente da nossa, um contexto de vida diferente da nossa. O tipo de aplicação teológica que a gente faz aqui não é aplicável lá. É outra realidade, os fundamentos, forma de abordar. Tudo. Então, isso está sendo impactante e desafiador, porque eu também estou tendo que pensar tudo isso ao mesmo tempo. Cara, eu vou chegar lá, vou fazer o quê? Qual dinâmica? O que eu faço? O que eu vou fazer? Na verdade, eu tô até evitando pensar nisso agora. Eu falei, cara, dezembro eu finalizo a etapa familiar e a etapa igreja, e aí eu vou focar no que a gente vai desenvolver lá, no projeto que a gente vai desenvolver lá. Até lá a gente já vai ter ido lá, estamos indo agora, dia 3, vamos pisar na terra lá, vamos conhecer, 6 horas de carro, 22 horas de barco para poder chegar no lugar, e aí nós vamos conhecer, aí eu vou compreender. Então, e o desafio relacionado à questão igreja, transição de liderança, organização das demandas que eu tenho, repassar para líderes, né? Então, toda essa dinâmica da igreja, do funcionamento da igreja, dos discipulados que eu preciso gerar e fazer. Então, está sendo assim, exaustivo. Eu estou assim, realmente muito cansado, fisicamente, mentalmente, muito cansado. Nada está sendo atropelado, Deus está movendo, mas assim, não tem espaço também. É assim, colado. Sabe? Termina um, já vai para outro para resolver. Isso, não para. O tempo inteiro tem uma demanda no celular. Esses dias eu estava mostrando a minha agenda para alguém, a pessoa até, mas esses pontinhos azuis passou seus dias de folga. É assim a minha vida, né? Essa é a minha vida. Olha, não sei se dá pra você ver, ó. Os pontinhos azuis não são os dias de folga, só pra você entender. Então, é esse ritmo, frenético. E é interessante, Dani, porque assim, eu acho que algumas pessoas sabem, outras não, mas eu vim do norte, mas eu fazia parte de uma igreja local, mas não tinha a dimensão e nem a noção do que era povos ribeirinhos, né? Eu vim do Pará em 2014, então longos processos, né, aconteceram até a minha estada aqui, presente nessa mesa, conversando um pouco com vocês, o pastor e com o Dênio, mas assim, não tinha noção da urgência de Deus e a gente
entende que a palavra está chegando a todas as pessoas. Mas quando nós temos um micro e depois um macro de tudo que está acontecendo em relação à palavra do Senhor e aquilo que não está chegando, a gente se assusta. Porque são povos que ninguém nunca chegou lá e entrou e falou de Jesus, né? Então a gente tem uma realidade um pouco difícil, eu falo até mesmo por questão cultural, contexto cultural, modo de ser, modo de falar, forma de comer. Eu acredito que o pastor Igor teve essa oportunidade de ter ido a campo nesse treinamento e ele viu um pouco na pele como é que é isso, então é tudo diferente. E eu creio que o Senhor vai dar graça, não só para ele, mas para a pastora Johanna, para a Esté também, nesse processo, e creio que o Senhor está na direção e vai dar tudo certo, como já está dando já deu. Tudo certo, né? Certinho. Jesus. Eu acho que até uma das questões também desses povos não estarem sendo alcançados, né? Ou essa demora, assim, para Deus, não sei se tem essa demora, mas assim, algumas negligência por parte do corpo de Cristo também, né? E eu creio que não sei nem se pode falar aqui, alguns impedimentos por questões de algumas instituições governamentais que não permitem que isso aconteça também, né? Porque a cultura deles é isso e aquilo, e, sabe? Enfim, querendo taxar a coisa mesmo, até mesmo, eu acho até, sei lá, eu não acho isso nem humano, porque assim, pra mim parece coisa pra gringo ver, taxar, tipo ali, um índio como se fosse um animal de zoológico. Sim. Tem que viver ali. Será? De fato? Será se ele realmente quer também até aquilo ali? Se ele quer, né? Exatamente. Se ele não tivesse um conhecimento da verdade, dessa libertação, né? Que é não só na alma, mas na mente. Porque, de fato, a guerra é espiritual, mas também principalmente nas ideias. Ela é ideológica. É assim que Satanás fez desde o início ali em Gênesis, lançando sofismas para Eva, né? Foi assim que o homem caiu. E, enfim, eu acho, de fato, mesmo isso aí muito importante, né? E isso aí a gente tem que combater, né? Com amor, com graça. E é real. Por exemplo, você tem ali o Vale do Javari, na Amazônia, que é uma das maiores reservas que temos ali na Amazônia, e ela não pode entrar. O acesso é vedado. Olha aí. Entendeu? Só entra quem é de lá, os índios, entendeu? E a FUNAI. Aí você pensa, né? Mas ok, igual você falou, estamos defendendo, protegendo a cultura e tal. Eu conheci nessa minha viagem ao Pará um pastor indígena, pastor Alceris, né? E o pastor indígena, ele índio da tribo Terena, falando acerca disso, ele disse, olha, o índio, boa parte das tribos, dos índios e tal, eles querem ter acesso aos aspectos, tecnologia, quer internet, quer televisão, quer saúde. Com certeza. Quem não quer, né? Acesso aos amparados tecnológicos, quer a saúde, quer a escola. Tá? Eles querem tudo isso. Então essa ideia, eles trabalham sim para, de alguma maneira, proteger e guardar e conservar, na verdade, a cultura, a língua, as festas. Por exemplo, ele falando que na tribo dele, onde ele está, eles são uma festa grande anual da tribo Terena. Todo mundo vai para lá, se pinta, faz as festas e tal, de comemorações, etc e tal. E ele dizendo o seguinte, olha, a própria escola compreende, e nessa época é férias. Não é mês de julho nem nada, mas o recesso deles foi migrado exatamente. Isso é legal. Retomando o pensamento aqui, a questão cultural, eles preservam, mas eles querem. Eles querem ter acesso, eles entendem da importância desses acessos, então não existe isso. O Vale do Javari, voltando lá. Por que o Vale do Javari está nessa posição de ser um lugar que não pode entrar, que ninguém entra, só os índios e a FUNAI? Porque o Vale do Javari é riquíssimo em minério. Por que não quer que ninguém entre? Porque lá o pessoal faz o processo de exploração de vários minerais, sabe? Garimpo. Então, só um grupo lá pode.
Então não tem nada a ver com índio, com cultura, com preservação, de nada. Tem a ver com isso aqui, ó. Relação Exatamente. econômica, né? Dinheiro. É isso. Então, Sinistro. isso é conversa fiada, isso aí. É. De fato. A gente tinha feito essa, né? Você tinha feito essa daqui, né? A terceira. Isso. Então, assim, pastor, o senhor até começou... O senhor falou um pouquinho aí sobre a questão do treinamento lá que teve agora. No Pará. No Pará. Isso. Tem como o senhor contar pra gente aí como é que foi mesmo assim no detalhe, como é que foi esse treinamento lá? O senhor levou até o Levi junto, né? E Fomos. É interessante. Foi essa realidade aí. Mais um desses aspectos aí que foi extremamente, assim, né? Cirúrgico o tempo, né? Eu tava em Trindade dando aula na escola de missões lá, segunda e terça. Na segunda-feira à noite, né? O pastor Jonatas me manda uma mensagem e fala, ó, preciso levar para esse treinamento. Mandou a foto e o contato da pessoa que eu tinha que falar. Quando começava? Na sexta. Aí vai nós correr igual doido para poder conseguir fazer tudo isso acontecer. Mas como eu falei, muito apertado, mas nada atropelado. Deu certinho, passagem e tudo. Chamei o Levi, que é o nosso líder de missões aqui, pra ir. Eu achei que ia ser importante para ele ter essa experiência também. E, cara, incrível. Do dia que a gente chegou ao dia que a gente foi embora. Fantástico, assim, a realidade do trabalho, né? Então, assim, uma realidade. Primeiro, impacto. É o impacto da questão do bioma amazônico, do tipo de flora, né? Diferente aqui do Cerrado, mata baixa, espaçada, né? Lá não. Lá é uma mata com árvores que 4 homens de mão dada não conseguem abraçar. Altíssimo, mata fechada demais e água. Para todo lado é água, é rio. Sua movimentação é toda através de barco. Então, primeiro choque essa realidade, né? Para quem tem medo de água, rapaz, passa apertado. Eu não tenho, né? Não sei nadar, mas não tenho medo também. Né? Mas eu sou bem tranquilo, não tenho problema com nada disso, não. Então, o primeiro aspecto é essa choque, né? De realidade. Para onde você vai é barco. Não existe carro, moto, bicicleta, é barco. Você tem que ter ali a voadeirazinha que eles chamam, a rabetinha, que é uma do motor mais leve, mais econômico, mas assim, chegando no lugar, ministração, assim, sobre a questão do processo, dentro da mata, o lugar, e o povo. Segundo aspecto que eu posso falar é sobre o povo ribeirinho. Por ser um povo tradicional, muito parecido com o sertanejo também, apegado a costumes, apegado a hábitos, apegado a princípios muito, sabe, muito essenciais. A palavra vale demais. Gente de mau caráter não dura nesse lugar. Porque coisa que pra cá não tem, né? Aqui o camarada é condenado, vai preso e disputa eleição pra presidência. Coisas do Brasil. Lá não tem essa conversa. O camarada vacilou uma vez, a fama dele pega. Palavra dada é contrato assinado. Não, acabou. Não tenha dúvida. Você não precisa ter. Isso é importante, isso é bom. Muito respeito. Existem lideranças comunitárias em todo lugar. Você vê, tem ordem. Por mais que a galera tá isolada, um mora numa casa aqui, outro lá e tal, mas tem um líder da comunidade. Entende? Tem um líder e tal. Então isso eu achei interessante. Um povo muito acolhedor, sabe, que gosta de conversar, muito vergonhoso, né? Muitos lugares que a gente vai, você vai conversar com a pessoa conversa com você olhando pro chão, assim, né? Com vergonha, não tem hábito, né, de visita, de gente ali. Então isso também me impactou bastante. Uma terceira realidade que me chamou muito a atenção também é sobre a questão da realidade do evangelho nesse lugar. Porque assim, entenda, esses ambientes, boa parte deles, já foram visitados por alguma igreja, por algum cristão, por alguma missão. Só que o que acontece? Pessoas estiveram lá, estabeleceram uma igreja, pessoas se converteram e, por alguma razão, foram embora e nunca mais conseguiram voltar. Então existem muitos processos iniciados lá,
mas que não amadureceram, não avançaram, não progrediram. E também não treinaram ninguém pra nenhuma nada, liderança nada, ali mesmo regional pra ficar, né? Nada. Então é muito comum você encontrar igreja fechada, Caramba. construída e fechada. Porque vai chegando um momento, não tem quem assuma, quem traga as pessoas, quem discipule, quem ensine, não tem ninguém com essa experiência, fecha. Então é normal você encontrar um ou outro cristão, não, eu sou evangélico. 5 anos atrás, 10 anos atrás, alguém veio aqui, falou de Jesus e tal, e acabou, e é isso. As pessoas não sabem ler, boa parte, bom número, não sabe ler, não lê Bíblia, não conhece. Então o que ele tem é aquela primeira informação que teve e acabou. Com tribos indígenas a mesma coisa. Então eu vi muito isso, muita igreja, mas e outras que, por exemplo, existem e funcionam ainda, mas é assim, alguém vai lá uma vez por semana, faz um culto e vai embora para casa. Não tem ninguém fixo. Não há discipulado, não há acompanhamento, não há relacionamento, vai no domingo, faz o culto e... É aquele discipulado de púlpito, né? Só. Que a gente costuma chamar. 2 horas, passa lá, vai embora e acabou. Então isso existe muito. E aí existem todos os desdobramentos desse tipo de realidade, que na minha opinião, amém que alguém foi lá e glória a Deus, né? Mas vai criando processos interrompidos que criam vícios também, né? De certa maneira as pessoas ficam tanto mais melindrosas e tem tudo isso aí. Mas existe demais isso aí, muito mesmo, né? Espalhado para todo lugar. A gente ficou muito, né? Ficamos impactados com essa realidade. E por que isso muitas vezes acontece? Eu até entendo. Porque realmente, assim, o trabalho com ribeirinhos, nos ribeirinhos, né? é caro. Árduo, financeiramente caro, é caro. Por quê? Questão de custo, principalmente de combustível. É árduo porque é uma mudança de vida radical demais, né? Por exemplo, um missionário que vai para um lugar desse, não tem shopping, não tem restaurante, não tem... Tudo aquilo que uma vida urbana proporciona, não existe. Então, tem que entender esse impacto, esse impacto de adaptação ali. E para alguns pode parecer bobagem, mas bobagem para você que tem a hora que você quer. Exatamente. Hoje eu quero ir, você pode ir, você não vai por opção. Outra coisa é você não poder ir porque não pode ir. Ou mesmo aquela coisa simples, aí você tá ali em casa ali, né? Pô, deu vontade de comer alguma coisa. Pede aqui no iFood, pede aqui no, né? No WhatsApp aqui, chega. Então, quando você tem à sua disposição, aí isso parece uma coisa que não é relevante, porque você sabe o que quiser, é igual você pega aqui, o lugar que a gente tá indo não tem nem internet. Isso aí, rapaz, eu mesmo... Então você veja bem o nível do impacto. Eu pra ir pra um lugar aí, assim, dessa forma aí, cara, eu tenho que ir pelo menos com uma caixa cheia de livro. Isso, eu tava pensando aqui exatamente nisso. Não, tem que ser, eu não consigo ficar sem informação. Pois é. Então tem tudo isso, que é bem desafiador no processo. Então esse curso no Pará nos deu esse know-how, esse feedback, esse entendimento do que a gente vai poder esperar lá, né? Dormir em rede, que pra mim não é um problema, mas tem gente que é mais complicado. Pra mim por exemplo, eu mesmo. Né? Tipo, e olha que eu cresci no Piauí, nasci lá. Lá a maioria é rede lá. É rede. Mas esse curso foi bom por isso. Ele nos deu realmente assim, um entendimento do que esperar. O que é... A vivência ali da realidade, isso, né? Exatamente. Show. Ok. Lá, Rodolfão, puxei pastor, eu acho que essa aqui não está no nosso roteiro, mas em relação à sua ida para lá, né, que o senhor está indo no ano que vem, isso. Conte pra gente com o nome da cidade, o local, não sei se o senhor pode compartilhar aqui com a gente. Então, quando nós decidimos, né, eu e a pastora Johanna, Deus falou comigo, Deus falou com ela no mesmo momento, de formas diferentes, depois a gente sentou e fomos, né, falar o que Deus havia falado com cada um, e a gente viu que realmente era Deus, porque, né, falou com ela, falou comigo, e disse, não, é isso aí, não, falou comigo também, pronto, então ok. A gente entendeu também que nós não deveríamos escolher destino. A palavra para mim de não, aquele que é discípulo de Cristo não tem escolha, ele abre mão do direito de escolher, eu levo a sério. Então a gente falou, cara, nós não vamos escolher, não tem escolha, não tem, eu vou para... Não, Deus vai dirigir. E a gente colocou na mão do nosso pastor Jonatas, né? Para que ele decidisse o nosso destino.
como essa questão do Amazonas estava queimando muito na MCM, e há esse anseio do pastor José de enviar 300 equipes para pro Amazonas. Cada equipe com quantas pessoas, pastor? Não mencionou. Ele quer mandar 300 equipes. Uma equipe pode ser um casal. Ok. Entendeu? Ok. Ele quer mandar 300. E assim, 300 localidades diferentes, no caso, né? Ok. Diferentes. Ali dentro do bioma amazônico, que não é só Amazonas, né? Sim, sim. Tem outros estados aí envolvidos. Então, aí eu penso que, em decorrência disso, o pastor Jonatas também nos apontou para lá. E nos apontou para uma região ali do sul da Amazônia, já na fronteira com Rondônia, né? Que seria o local onde há um trabalho também embrionário, né, nesse molde, do qual ele percebe que a gente poderia se encaixar e fazer realmente uma parceria ali. Então o que acontece? Existe um pastor, né, o apóstolo Moacir, que tem ele é vinculado à MCM, é discípulo do pastor José hoje, e ele tem um trabalho em uma vila ribeirinha chamada Foz do Tapauá. Foz de Tapauá. Esse apóstolo, o apóstolo Moacir, ele mora, e a igreja dele é de Rondônia, Porto Velho, na capital. Então, é bem distante, né? Por isso que eu falei, 6 horas. Vocês vão até mesmo pra Rondônia, né? A gente desce em Rondônia nessa viagem pra gente poder ter esse tempo também com ele, conversar, entender um pouco sobre o que está acontecendo lá e tal, o que ele tem, né, no coração dele, conhecermos ali, ter um tempo ali. E aí a gente sobe para uma cidade do Amazonas chamada Lábrea. A gente vai de Porto Velho para Humaitá, Amazonas, e de Humaitá para Lábrea, Amazonas também. E Lábrea, ali nós vamos pegar o navio, a embarcação, que vai subir pelo rio Purus. Rio Purus é um rio bem conhecido na Amazônia, é um rio muito sinuoso, né? Não é igual esse aqui da imagem que é retinho, ele é cheio de curva, ele é todo serpenteado assim, e são 22 horas em média, às vezes um pouco mais, até chegar em Foz de Tapauá. É muito tempo. A gente vai pegar, isso já está certo, a gente vai pegar no dia 8, agora de novembro, às 18 horas, lá em Lábrea, a embarcação, e a gente vai chegar em Foz do Tapauá mais ou menos às 20 horas da quarta-feira. A gente vai passar uma noite, um dia inteiro ali no processo de descer o rio para lá. Foz do Tapauá é uma vila ribeirinha de pouco mais de, talvez, não deve chegar a 4 mil habitantes. Eu acredito que não, 4 mil é até muito, acho. É uma vila, pequeno. Fica à margem do rio, realmente, é uma ribeirinha ali mesmo, né? Na margem do Purus ali. E ali existe uma igreja uma congregação dessa igreja do apóstolo Moacir, onde tem um obreiro local, uma casa missionária. E qual é o projeto, qual é o desejo dele? Né? Em parceria com a MCM, implantar igrejas e formar obreiros locais. Okay. Eles estão fazendo um trabalho em outras 2 tribos indígenas. Ali no Rio Purus existem os braços que vão as ramificações. Uma das ramificações do Rio Purus é um rio chamado Tapauá. Nesse rio Tapauá, tá, é que existem essas 2 tribos indígenas para dentro do rio lá, onde em um dos lugares não tem um obreiro local, quem faz o culto lá é esse obreiro de Foz do Tapauá, que vai para lá de tempo em tempo, para poder fazer um culto com a tribo, com os irmãos que tem lá. E mais para frente tem uma outra tribo, lá já tem sim um obreiro local, e tem uma outra igreja também, que é também assim vinculada que eles dão assistência, vamos dizer assim, né? Nesse local. Então, essa estrutura que nos espera, caso realmente se confirme e a gente realmente esteja indo lá. É desejo, pelo que eu percebo do pastor Jonatas, a gente também está muito animado e já tem algum tempo que eu venho conversando com o obreiro lá e a gente está indo para essa realidade. Eu ainda não sei se a gente vai morar em Foz do Tapauá, se a gente vai morar numa cidade anterior chamada Canutama,
que é uma cidade um pouco mais estruturada, uma cidade aí que já tem os seus 30 e poucos mil habitantes, é uma cidade que já tem hospital, posto de saúde, Um centro farmácia, comercial. já tem uma cidadezinha, assim, Não, bem é simples. bem menor que Samambaia. Mais estruturadinha mas ainda assim é 10 horas de distância de Foz. Então, a gente tem uma embarcação, tem 2 embarcações, uma embarcação maior, de porte grande, relativo, né? Uma boa embarcação. É aquela... Como é que é? Comandante Não. Lili? Não, é outra. É no perfil de Comandante Lili. Uhum. Só que eu acho que talvez seja um pouco menor. Pouca coisa. Mas cabe, muita gente, tem uma suíte, um lugar para dormir dentro do barco, cozinha, tem tudo. É um barco para você poder fazer esses trajetos longos, né? Então, tem isso, né? A gente pode morar em Canutama, que aí tem um pouco mais de estrutura, internet, essas coisas e tudo mais. A gente está decidindo. A gente vai agora, eu e a pastora, estamos indo como missionários mesmo. Sim. Sem saber o que a gente vai encontrar, sem saber onde a gente vai dormir, sem saber o que a gente vai comer, sem saber o que nos espera. E a gente vai subir esse rio aí, vamos ver o que Show Deus de tem bola, reservado show de pra nós bola. aí. O senhor até começou a falar um pouquinho aí qual que seria o objetivo, qual o intuito do pastor Jonatas, né? Então, assim, o objetivo seria esse mesmo, né? Estabelecer, formar obreiros, como é que eu posso dizer? Entrar no processo de capacitação desse pessoal, isso. né? Seria esse o intuito, né? Nessa pegada... teria-se o propósito de se construir uma base, assim como no sertão, né? Ali. Sim, entendi. Se há algum objetivo nesse sentido? Formação No meu coração, eu né, baseado naquilo que eu tenho compreendido, o propósito missionário ele engloba 3 pilares. O primeiro é a plantação de novas igrejas, esse é o alvo principal, né? Ganhar almas, né? Daquelas vidas ali é a Igreja de Cristo, né? Sim. Segundo, capacitação dessas pessoas, formação de obreiros locais, pessoas capazes de continuar o trabalho, de ganhar outras almas e tudo mais. E o terceiro, trabalhar a unidade no corpo. Importantíssimo. Tem lugares que isso é possível, tem outros não. Por exemplo, para a realidade que a gente vai, eu acho que talvez a unidade, eu não sei se existem outras igrejas lá, não sei a realidade, a gente não, né? Pode ser que existam, se existirem, o nosso alvo é fazer isso, é trabalhar juntos, é ter a unidade do corpo de Cristo, criar, né, uma conexão. Mas a nível missiológico, o principal objetivo é plantar novas igrejas, pegar as igrejas que já existem, vamos falar de forma mais prática, pegar as igrejas que já existem, entender o seu nível de formação, nível de conhecimento bíblico que aqueles crentes têm, perceber potenciais ali, pessoas que já estejam no nível, sabe, um pouco mais convicto da fé, para pegar essas pessoas e começar a fazer um tipo de treinamento para elas, apontando elas para o processo de continuidade, de ganhar almas, enfim, de fazer a máquina girar, fazer o processo acontecer. Visitas, discipulados, se tornarem amadurecimento próximos deles, líderes. né? Então, esse é o alvo, é isso que eu acredito que é o sucesso de uma missão, é quando você consegue deixar ali, ou ter ali, obreiros nativos, porque o nativo já está ambientalizado, é a casa dele, é o ambiente dele, a maioria das vezes esses lugares é família, é muito comum. Ali meu primo que mora ali, minha tia, do outro lado de lá, o sobrinho, do lado não sei quem, porque é aquele grupo que convive ali, um vai casando com o outro, Sim, sim. acaba que vira todo mundo família, porque, né, não tem muita opção, talvez, né, eles estão todos ali, vai ser isso, né, você é o que tem. É a família A e B, então você, a sua filha casa com meu filho, meu sobrinho casa com a sua sobrinha, e quando vê, todo mundo é uma família só, todo mundo tem algum nível de parentesco, é bem interessante isso aí. Até facilita, né, a aproximação da palavra para sempre tem um elo, sempre tem um cara, vou levar você, aí é esse cara que você tem que colocar ele debaixo da asa e vambora, meu filho, vamos visitar a sua família toda. E pastor, dentro desse contexto aí, desses lugares que vocês já irão, né, a campo, logo mais ali em novembro,
o senhor já tem uma perspectiva, uma realidade de alguma dificuldade no sentido de língua, porque já existe tribos, né? Existe tribos lá, né? Pessoas que já conhecem um pouco da palavra. Sim. E essas pessoas falam português, falam só a língua nativa deles. Como é que é isso? Quando a gente entra para um ambiente indígena, é bem comum esse tipo de situação, de você ter ainda lugares em que você vai ter a dificuldade linguística. No que a gente vai chegar lá e pegar lá pronto, eu acredito que não, porque já existe igreja plantada, né? E se a igreja está plantada lá, eu acredito que há pessoas lá que, enfim, ou boa parte da tribo, ou a tribo inteira já fale o português também. Mas é uma realidade, tem muitos lugares que você vai precisar de intérprete. Às vezes você vai chegar, eu tenho ciência e conhecimento de lugares que você chega e você tem 1, 2 pessoas que falam português, todos os outros não falam. Então você vai precisar realmente desse processo de intérprete ali, onde a pessoa vai fazer esse meio de campo. Mas hoje, nesse primeiro momento, o que a gente entendeu que é a realidade dessas tribos é que de fato falam português. Mas, como eu disse, vamos saber só quando chegar. Quando a gente descer no barco lá, entender mesmo a realidade da coisa. Aí a gente vai ter realmente a lucidez do que nos espera. Uma coisa eu sei que nos espera lá, que é o calor. Eita, rapaz. Eu sei que não tem erro, ele vai estar lá. Eita, aqui a gente já tá sofrendo agora, né? Calor úmido, esse eu sei que vai estar lá. De pernilongo. Tem as mutucas lá, os pernilongos lá. Rapaz, lá no Pará, teve um dia que eu acordei, a gente foi dormir do lado de fora, por causa do calor, e a minha rede é uma rede tática, né? Ela tem mosquiteiro e tal. E aí eu acordei no outro dia, eu levei, pastor, o que aconteceu com você? Eu falei, o que foi, meu filho? Ele, suas costas. Tá? Tinha umas 15, assim, tudo em uma bola. Tipo, veio uma manada. Eu falei, como que eles conseguiram? Pela rede, cara. Me furaram pela rede. Rapaz, falei, cara, é sério o negócio. Isso aqui não é de Deus, não, mano. Como é que esse abençoado consegue furar a rede? Estava, assim, era as 15 bolotinhas vermelhas, assim, ó. Rapaz. Lá é bem... Era a formação de quadrilha. Andando em gangue. Opa! Sangue brasiliense. Sangue novo na área. Assustador. Rapaz, não é fácil, não. Mas é lindo, viu? Imagino. Cara, é lindo. É lindo. Imagino. Quando a gente foi pra sobrevivência, o treinamento de sobrevivência, as trilhas, cara, era lindo. Lindo, lindo. Aquela selva, sabe? E aquela mata. Você não viu o céu em alguns lugares. Fechado, lindo, fechado cara. mesmo. Copa muito alta, lindo. né, Copa Show muito de bola, altas. É lindo. Você não consegue ver. Você vai andando, você fala, onde é que esse povo tá indo, moço? Que trilha é essa que eles estão enxergando no meio dessa mata? Mas sabe pra onde tá indo lá. Mas assim, é bonito. Eles têm as referências dele, né? Pra árvore e tal aqui, a galhazinha É quebrada hábito, aqui. é hábito. Eu me lembro quando eu era guri, ia pra fazenda do meu pai, dos tios da minha mãe. Rapaz, no primeiro dia você ficava meio atônico assim, mas que lugar é esse que a gente tá indo? E andava, ia pro meio da mata e saía no outro canto. Depois de 3 dias, oxe, até de noite você andava, já sabia de tudo, já. É hábito. Show. Só não pode ir sem faca, né? Tem que estar com isso que eu ia até falar, rapaz. Já comprou já o facãozinho? Tem que comprar lá, né? Canivete. Tem não que pode comprar lá porque transportar, não pode transportar no avião. Verdade. Lá eu vou comprar. Poxa vida. Lá Não posso nem dar uma de presente aí, tá vendo? Poxa vida. Caramba. Pode mandar pelo correio. Ai. Então, assim, pastor, tendo visto tudo isso aí, o que o senhor colocaria aí como, assim, quais serão aí os maiores desafios aí que o senhor acha que vocês vão enfrentar, né? Enfim, nessa ida lá, né? A realidade lá, o que o senhor encara como os desafios, né? Como os maiores obstáculos, né? A serem enfrentados aí nessa nova realidade aí que vocês vão encarar. Bom, desafios eu vejo 3 desafios, né? Que eu não tenho, a gente faz
reflexões, mas eu não sei qual deles vai ser mais complexo ou não. O primeiro desafio que eu acho que é desafiador é a adaptação. A adaptação nossa. Uhum. Essa é desafio. Porque é como eu disse, você não tá indo passar 10 dias, você tá indo morar. É um ano, é isso que eu ia falar. Não tem retorno assim, né? É um ano ali, cravado. Morar. Então, a adaptação à comida, a adaptação ao estilo de vida, porque é um ritmo diferente. Vai existir uma logística, tarefas. Nós estamos indo com uma outra família de missionários aqui do Lean, família Nishimura. Então a gente vai morar inicialmente todos juntos. Inclusive a gente vai trazer eles aqui também, viu? Pra conversar com eles. Eles vão estar indo com a gente. Então a adaptação da nova vida, do novo processo, das novas rotinas, esse é um desafio, né? É uma mudança radical. Vocês vão até conviver juntos, né? Vamos Essa é uma realidade nova. juntos, Duas famílias, mas duas famílias no mesmo teto, não é fácil não. E num lugar completamente diferente da nossa normalidade, né? Com uma rotina diferente, uma rotina de base missionária. Nós, voltando só um ponto que o Rodolfo trouxe, nosso objetivo é implantar uma base da missão da MCM lá, MCM Amazônia, para receber alunos, para receber missionários, para, enfim, atuarem lá, assim como é a do Sertão. Do Sertão, isso que eu ia falar. Exato, no mesmo molde, Esse é o alvo que eu quero, que eu tenho no meu coração. Então, retomando. Então, primeiro desafio, adaptação. Segundo desafio, o custo. O custo realmente é um desafio. O diesel lá é R$8. Imagino. Porque lá não se produz nada, né? Tudo chega sai daqui de baixo para ir para lá. Então, o custo é alto, por exemplo. Para a gente poder fazer o circuito, que é visitar as duas tribos, e poder explorar algum outro ambiente, o obreiro lá, que é o Sadraque, disse o seguinte: pastor, para fazer esse processo aí, 200 litros de combustível, de diesel. Porque barco não dá para andar na reserva. Não tem posto no meio do rio. Então, nem pode. Você tem que andar. Nem aqui na cidade não pode, né? Porque não? Cidade você acha posto em tudo que é lugar. No Rio você não acha posto. Caramba, um trajetinho aí, quase 2 conto, cara. Então é disso que eu tô falando. Toda vez que a gente sai pra fazer esse circuito, 1.600 conto. É isso aí que a gente tem que ter no bolso. Rapaz, e isso pra fazer o circuito. E nas tribos, então, vamos fazer culto nas tribos, nas duas que a gente tem. É isso aí que a gente tem que estar no bolso de diesel lá dentro. A gente vai morar em Canutama. Morando em Canutama, o custo é maior. A gente vai precisar de mais 200 litros de combustível só para ir e voltar. Tipo assim, moro em Canutama, nós passamos lá 10 dias e volta. Eu preciso de 200 litros de combustível. Meu Deus, que é o mesmo para fazer o circuito. Então, multiplica esse valor que vocês multiplicarem por 2. Meu Deus do céu. Você entendeu? 3.200. Então, só para poder a gente ir e voltar, eu já gastei 3.200. Aí eu não tô incluindo alimentação, eu não tô incluindo cesta básica para levar. Nem a manutenção do equipamento, né, que é o barco então, e tudo mais. Então, o custo é alto. Vamos morar em Foz, vamos. O Sadraque também falando que o preço da alimentação lá é altíssima. Saco de arroz quase R$30. Por quê? Porque não chega. Sim. Então, pouca oferta, demanda alta, preço lá em cima. Então nós estamos... Porque também tem um custo para esse alimento chegar lá também, né? Tudo. Então, tudo... readaptar a alimentação mesmo. Alto para morar, para o projeto funcionar. Então, esse custo não é barato. Levantando aqui só uma pequena questão, já meti aqui de agrônomo e tudo mais. O senhor já cogitou a ideia, assim, por exemplo, já tem a casa certa ou não? Não temos ainda. Você já cogitou, assim, uma casa, uma área que dê para vocês, pelo menos, produzirem ali para subsistência, uma horta, alguma coisa para diminuir custos aí nessa pegada? É uma das coisas que eu tenho já assim definida no coração. Tem uma certa independência alimentar, né? O pastor Fábio Chumaé, lá no Sertão, desenvolvia aquele processo de criação de peixes dentro da caixa d'água. Show.
É claro que eu não vou precisar fazer isso, porque eu só preciso ir no rio pescar. É outra realidade, né? Eu tô falando assim, criar mecanismos, né? De você poder produzir determinados tipos de alimento que você consiga, você conseguir ter uma proteína já dessa forma, seria ótimo. Show de bola. E a gente fala muitas vezes a questão da pescaria, de conseguir ir lá no rio pescar, mas também não é assim. Não é todo eu dia ia até brincar aqui rapidinho, pastor. Ainda bom é que tem o Toshio, né? Cara Ama pescar, meu amigo. Pastor, essa questão de pescar e tal para subsistência, existe alguma realidade de garimpo naquelas... Porque tem a questão também até mesmo de contaminação de água, de solo. Lá não ouvi falar. Não ouvi falar. Eu acho que não. Porque geralmente regiões de garimpo, elas têm uma fama. Essas regiões geralmente rola muito bandido, muita morte, muito problema, muito... Né? Lá não. Lá não tem essa realidade, não. O Rio Purus é uma rota comercial, porque ela é a ligação de Manaus com Rondônia, com o sul do Amazonas. É por ali que desce e sobe mercadoria o tempo inteiro. Tanto é que as embarcações que a gente sobe... comercial. É uma rota comercial. Essa embarcação que a gente pega, ela nem é uma embarcação de transporte de passageiros. Ela transporta carga. Passageiro é uma mais que a galera faz. Mas é tudo. É televisão, é carro, é tudo. De eletrodoméstico a automóvel, subindo e descendo o rio o tempo inteiro. Então, por isso também é um rio talvez até um pouco mais bem fiscalizado pela Marinha e tal, por causa dessas coisas. Então diminui um pouco essa... Mas então, o segundo desafio seria esse. E o terceiro é nos adaptar à perspectiva de evangelismo com aquele povo. Que é diferente da nossa realidade. Diferente do nosso... Então, conseguir nos comunicar de uma forma... ganhar o coração deles. Ganhar o coração deles. Conseguir crescer nesse processo de relacionamento com índios. Entender a cultura indígena, entender a cultura do ribeirinho, conseguir ganhar o coração deles. Até mesmo uma forma de apresentar Cristo para eles, né? Diante da cosmovisão que eles têm, da realidade deles e tudo. Show. Rapaz, não adianta chegar lá e falar de pós-modernidade. Não dá. Já sei qual é o presente que eu vou lhe dar. Já sei. Vai ser canivete não, vai ser... Tem um livro chamado Fator Melquisedeque. Eu sei. É muito bom. É show. É excelente. Trata justamente disso, né? O cara era um missionário e tudo mais, da forma como ele tratava de levar Cristo. Ele perguntava geralmente qual era a divindade local, né? Aqui eu tô parafraseando aqui o livro, tá? Perguntava qual a divindade local aí que fez tudo aí, vocês que criou e tal. Não, fulano de tal. Pois é esse o Deus que eu venho apresentar. Então, assim, ele não vem, sabe? Ele não vem, assim, querer quebrar aquilo que... Exatamente. Assim, não, esse Deus aí tá errado. Ele vem assim, então, é esse Deus que eu venho apresentar pra você. Esse Deus, ele tem um filho. E ele mandou o filho e tudo mais. Agora vou te falar uma coisa interessante. Vou te trazer um dado, uma situação que a gente aprendeu no curso, que é fato, é verdade. Nessa de tentar utilizar-se de uma realidade que já exista lá no nível cultural, para aproveitar daquele símbolo, para apresentar a Cristo ou Deus, isso pode funcionar, mas por outro lado é perigoso, porque a gente não conhece toda a dimensão que envolve aquela divindade dentro daquele ambiente de cultura. Então às vezes o cara lá, não, eu creio no Tupã. Tupã então é Deus e do Deus é o nosso Deus, só que a gente não tem todo o conhecimento envolto nessa divindade chamada Tupã. E se esse Tupã, não estou dizendo a realidade do que ele defende, ele acredita exatamente, porque se eu faço vínculo, eu falo, não, mas o Tupã, ele aprova o adultério, ele aprova o infanticídio, que você está dizendo que você vem em nome dele também, então pronto, você já arrebentou tudo, já petecou com tudo. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse processo de usar coisas que já existem. O melhor, para se fazer isso, tem que fazer com muita segurança. E para ter essa segurança toda é tempo ali dentro, conhecendo de verdade aquela cultura, para que você então faça isso de uma forma sadia. O melhor é procurar fazer através do elo do relacionamento.
Você não entra na casa para pregar, você entra para fazer amizade. Para ganhar o coração das pessoas. Para ser amigo. Para ser respeitando, servindo. Você não precisa entrar, abrir uma Bíblia e começar a pregar. Sim. Não, você vai tomar um café, você vai conversar, você vai gerar uma amizade, você vai gerar um relacionamento. E aí, depois que esse elo foi vinculado, aí sim, então tá bom, agora deixa eu te falar de Jesus. Então, é uma mecânica que ela não é imediatista, não é chegou, sentei, abri a Bíblia, preguei, aceitou Jesus, levanta a mão, não. Não, verdade. Até mesmo porque esse relacionamento vai instigar ele a fazer a pergunta assim, o que ele tem de diferente, né? Deixa eu perguntar pra ele. Exatamente, esse é o ponto melhor, que é a pregação através da sua atitude, do seu comportamento, da sua fala, da sua maneira de se posicionar. Pô, esse cara vem aqui, traz remédio quando precisando, traz um alimento, me ajuda, pintou minha casa, me ajudou a fazer uma reforma, estava precisando trocar as tábuas da minha casa aqui do piso que estragou, ele veio com a equipe, trocaram. Pô, mas que pessoal... Nada exige em troca. Que pessoal estranho esse aí, cara. Por que eles fazem isso? Entendeu? É esse o lance. É você realmente mostrar o caráter de Cristo. E esse caráter vai ganhar o coração da pessoa que está lá. Porque o povo tradicional, ele é muito ligado nisso. Ele é muito apegado a esses pequenos gestos. Ele não esquece. Eu acho que o servir não esquece. É algo muito importante, né? Eu sempre digo assim, eu venho do Pará e uma das questões bem peculiares, né, da região norte, eu digo de modo geral, né? Esse tempo de mesa é muito massa porque uma vez que ganhamos a pessoa ganha a nossa confiança, nosso coração, você tá de portas abertas para abrir a geladeira, para sentar na mesa, enfim. Então, uma vez a confiança conquistada, ganhada, você tem amizade para sempre. É isso. Com toda certeza. Eles não esquecem, é impressionante. Não esquecem. Isso fica gravado, e eles têm um senso de retribuição, um senso de gratidão que a gente não vê por aqui. Não vê. É raro, né? Assim, não vê é radical demais, mas é muito raro. Sim. A gente não... É muito raro. Eles têm esse senso de... Não, aquela pessoa... a gente tem uma dívida de gratidão. Entende? Isso é comum. Você ganha uma vida, um coração ali, cara, acabou. Entendeu? Agora, o inverso também é verdadeiro. Se fizer besteira, se fizer coisa... Rapaz, aquilo fica gravado também. Pra reverter isso aí dá trabalho. Porque é complicado, né? É uma coisa, às vezes até pra reverter aquilo que houve de mal é mais difícil, né? Que a pessoa ali guarda uma mágoa, guarda um receio, né? Sim, muito mais. Certeza. É isso. Mas, diga aí alguma pastor, outra. Diga. Nesse processo todo, a gente sabe que, como o senhor acabou de falar, existem custos, né, para tudo isso, existem muitos gastos em várias frentes, quer seja para a logística de transporte, alimento, enfim. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente como é que vai ser esse processo. Existe um projeto aí do EFAM. Sim. Queria que o senhor trouxesse essa pauta e falasse um pouco para os telespectadores que estão nos ouvindo. Legal. Um pouco sobre essa realidade e como é que vai funcionar esse mecanismo, um pouco do que se passa na sua cabeça em relação a isso. A gente tem algumas ferramentas, né, de conscientização, não, de parceria, né? Nós estamos sendo enviados pelo Ministério Elim. Ministério Elim, a nível de projeto missionário, agência missionária nossa, tem preparado recurso para essa realidade, né? Recurso direcionado. E nós temos uma plataforma chamada EFAM, que é uma plataforma de ensino ministerial online, né? Com aulas gravadas. São 10 cursos disponíveis na plataforma. E ela funciona como uma plataforma de streaming. A pessoa faz uma assinatura anual e nessa assinatura anual ela tem direito a todos os cursos. Ela pode fazer todos os cursos, quantas vezes ela quiser. E o que acontece? Quando ela faz essa inscrição, esse recurso vai ser utilizado para o sustento dos missionários que vão estar no campo, para o projeto Amazônia, MCM Amazônia. Então é uma das ferramentas que a gente também desenvolveu
para, de alguma maneira, captar esse recurso e dar uma outra, não uma contrapartida, mas de alguma forma também colaborar e contribuir com quem está contribuindo. Com quem está contribuindo, sim. Então a pessoa que está indo conosco, contribuindo através do EFAM, nós também queremos contribuir na vida dela através dos treinamentos, dos cursos que ela vai poder fazer. Então, é essa a ferramenta do EFAM. São as ofertas que esporadicamente as pessoas vão fazendo através do Pix do projeto, que é familiamarçal.ribeirinhos@gmail.com. Então, família Marçal, Marcal, né, que não tem o C cedilha, .ribeirinhos@gmail.com é o Pix do projeto. Todas as ofertas que entram por esse Pix vão para o projeto missionário e algumas igrejas que já se propuseram a também nos apoiar. O recurso, assim, eu creio que ele está no coração de Deus e o Senhor vai gerar. Amém. E eu sei que ele vai vir. Não é barato. A gente está calculando aí que uma média de 10 a 15 mil reais mês a gente vai precisar para tudo. O valor para fora, o mesmo valor, assim, tendo em média que a gente já assistiu alguns cultos de missão que o pessoal lá fora falava, né? Quase o valor mesmo de esse valor é tudo, os missionários que vão estar, o custo, processo logístico e tudo. Vai ser nessa média de recurso, dinheiro que eu tô calculando na minha cabeça que a gente vai gastar. Eu vou ter com propriedade esse número agora, quando eu for para lá, aí eu vou ver o barco, vou entender a realidade, aí eu vou ter uma compreensão mais exata, né? Então, pessoal, existe todo um processo por trás, né? Existem bastidores envolvidos em tudo isso que está sendo falado aqui, no que o pastor Igor falou, em relação ao EFAM. E caso vocês estejam dúvidas ou queiram alguma informação a respeito, os canais de informação, que ele possa estar passando para vocês estão abertos, né? Tem o WhatsApp. Sim. Acredito, né, Dani, que a gente consiga colocar aqui abaixo, né? No link da descrição. Sim, o link do curso. O link do curso, do Instagram, né? Sim. O endereço e tudo. Enfim. Verdade. Então, caso vocês queiram, né, obter mais informações, e eu creio que esse vídeo vai chegar em muitos lugares, que muitas pessoas verão, né, essa entrevista, esse podcast que a gente está tendo com o pastor Igor. E eu creio que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né, através de links, né, do WhatsApp, do Instagram, enfim, super acessível, homem de Deus. Isso. Bênção demais. Amém. Bom, então é isso, né? Fica aqui a minha despedida, agora como do condutor aqui, do mediador aqui do Café com Palavra. A gente se despede aí da turma. Vamos estar aqui, talvez em outros momentos, agora como convidado, né? A bola agora tá aí na mão do Dênio e do Rodolfo, que são os novos âncoras do Café com Palavra. A resposta. Substituir, né, a mim, o Zait também vai ser convidado agora aqui, ó. Vou chamar ele sempre aí. Padrão é alto. Então é isso. Obrigado aí, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, galera. Fiquem com Deus aí. Até a próxima.